Fala pessoal, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um programa Gráficos no Radar desta sexta-feira. Um dia onde o apetite ao risco deu o tom aos mercados após o presidente do Fed afirmar que, entre aspas, chegou a hora de ajustar a política monetária dos Estados Unidos. Embora o ritmo e a magnitude dos cortes de juros ainda permaneçam indefinidos, esse anúncio pelo Jerome Powell derrubou os juros dos Treasuries, enfraqueceu o dólar em escala global e estimulou o avanço das principais bolsas. Por aqui, o Ibovespa voltou a testar a máxima histórica de fechamento da região dos 136.470 pontos, deixando em segundo plano, por enquanto, a movimentação em torno da política monetária brasileira. E neste momento em que gravamos, o Ibovespa avança 0,62%, tendo testado na máxima do dia a região consolidada histórica de fechamento dos 136.470 pontos. O fato do índice não ter consolidado um rompimento deste nível não nos traz, a princípio, uma perspectiva de continuidade do movimento na segunda-feira. E as atenções permanecem tanto para essa região de resistência, como também para o suporte em torno dos 134.200 pontos, que seria a referência em caso de extensão desta correção. Agora esse é o gráfico diário de Vale 3, ativo que recentemente consolidou a formação de fundo duplo na região dos R$ 56, realizou o movimento de impulso e agora aparentemente passa por correção em direção aos níveis de retração correspondentes ao movimento anterior de alta. Nesse sentido, em caso de sinalização de retomada do movimento a partir desta região, nós teríamos a possível confirmação de um pivô de alta que poderia levar o papel em direção aos R$ 60 e, na sequência, R$ 62,50. Agora na tela, gráfico diário de Açaí 3, atendendo a pedidos. O ativo consolida a formação de bandeira de baixa e caminha em direção ao fundo anterior, em torno dos 9,43, onde, em caso de rompimento, nós teríamos também um contexto de pivô de baixa com alvo projetado na região dos 8,07. A estrutura é baixista. Agora esse é o gráfico das ações ordinárias de Copel, CPLE3. Ativo respeita a formação de pivô de alta após a consolidação do rompimento da resistência dos 9,20 e segue em direção ao alvo projetado nos 9,92, um upside adicional de 2,68%. Já as ações preferenciais da Copel, assim como as ordinárias, também indicam formação de pivô de alta, caminhando em direção ao alvo projetado nos 11,08, um upside um pouquinho maior de 3,14%. Agora esse é o gráfico de Carrefour Brasil, também em escala diária, ativo que trabalha dentro de estrutura neutra, neste momento sinalizando formação de fundo em torno dos R$ 9,11. Nessa perspectiva, a leitura é de retomada no movimento de alta, a princípio em direção a 9,89 e, em caso de rompimento, caminhando em direção à região consolidada de resistência dos 10,97. E após forte movimento recente de alta, Banco do Brasil indica a formação de topo nos 28,88 e possível continuidade do movimento de correção, em direção aos R$ 27,00, onde passa exatamente a média de 21 períodos. Nesse sentido, a partir desses níveis, seria esperada uma retomada do movimento de alta em direção justamente ao topo anterior dos 28,88. Em caso de rompimento, nós teríamos a confirmação de um pivô de alta, com alvo projetado nos R$ 30,90. Agora 3R Petróleo, também em escala diária, ativo que aparentemente respeita formação de canal de alta, tendo recentemente formado topo no teto do canal e agora vindo em direção à base, possivelmente para retomar o movimento de alta em direção ao teto e assim por diante. Como principal referência de suporte, o ativo possui nesse momento os R$ 27,00 e a resistência em torno dos R$ 30,10. Agora este é o gráfico de Ecor 3, também em escala diária, ativo que respeita da mesma forma uma estrutura de canal de alta e recentemente realizando formação de possível pivô de alta, com movimento de impulso e correção, neste momento indicando possível retomada do movimento de alta ao consolidar fundo na base do canal. Nesse sentido, em caso de renovação da máxima da sessão de hoje na segunda-feira, acima dos 7,74, nós teremos um ponto de compra em direção, a princípio, ao topo anterior, nos 8,07, um upside de aproximadamente 3,8%, e em caso de rompimento, em direção ao alvo projetado e possível teto do canal, nos 8,84, um upside total de 14%. Agora esse é o gráfico de Vibra Energia, também em escala diária, ativo que, após um movimento de impulso e correção, também retoma a direção de alta, a princípio sinalizando busca pelo topo anterior dos 26,50
E em caso de rompimento, nós teríamos a formação de um pivô de alta, com alvo projetado nos 28 e 88. A partir do preço atual, o ativo possui 3,5% de upside até o topo anterior, e em caso de rompimento, um upside total de aproximadamente 13%. Agora, de volta ao setor de petróleo, Prio 3, que também negocia em meio a uma estrutura de canal de alta, tendo recentemente indicado possível formação de pivô, com um movimento de impulso, correção, sinalizando formação de fundo nos níveis de retração e agora indicando retomada do movimento de alta, que seria confirmada a partir da renovação da máxima do candle de hoje, ou seja, acima dos 47,60. Nessa leitura, o entendimento seria, a princípio, de busca pelo teto dessa estrutura, em torno dos 49,82, e em caso de rompimento, uma consolidação de pivô de alta em busca do primeiro objetivo nos 53,90, um upside de aproximadamente 13%. E no Fique de Olho de hoje, eu destaco as ações da CBA, ativo que, após longo movimento de queda, passou por fase de consolidação de fundo, em torno dos 4,60, e nos últimos dias confirmando reversão de tendência, com o rompimento da região de resistência dos 5,35 na sessão de hoje. Desta forma, a sinalização, nesse sentido, é de continuidade do movimento de alta, agora em direção aos alvos projetados em 5,80, 6,08 e 6,53. Um upside total, nesses três objetivos, de aproximadamente 18%. Bom, pessoal, esses foram os principais destaques da sessão desta sexta-feira. Deixe aqui embaixo no comentário o ativo de interesse, que analisaremos no próximo programa. Uma ótima noite e ótimo fim de semana.